Olá, tudo bem? Voltei! Hoje vou terminar o neoplasticismo. Mas antes, não esquece de me curtir não? Você gostou da aula? Me curte! Isso vai ajudar muito o canal. Assim como estar inscrito, né? Então aperta o botãozinho aí para se inscrever. Pode também apertar o sininho para você ser avisado que eu estou chegando. E tem também o Instagram do canal, @canal Espalhando Arte. Gente, tem muita coisa bacana lá, não perde não. Tem muito vídeo, tem uns comentários legais que eu faço, vai lá, ok? Vamos continuar então? Pois então, eu não poderia finalizar o neoplasticismo sem falar um pouco de Theo van Doesburg, aquele holandês que junto com Mondrian criaram a revista The Stijl. Eu falei na aula passada. E é engraçado que eu vou falar do Theo van Doesburg, porque ele é importantíssimo, tanto quanto o Mondrian, mas o Mondrian acabou ficando mais badalado e mais divulgado. Mas é muito louco isso, porque inclusive eu raramente vejo alguém se referindo ao estilo, explicando e começando pelo Theo van Doesburg. Mas o trabalho dele é muito bacana. Não vou precisar fazer o pupurri dele, porque eu peguei essa coisa evolutiva do Mondrian só para provar para vocês que ele sabe desenhar, ele sabe pintar, ele controla a forma, ele sabe retratar a natureza, porém ele não queria, né? Ele tem uma evolução, um trabalho de pesquisa em direção ao que ele acreditava e ao que ele buscava. O mesmo Theo van Doesburg, mas eu não preciso fazer isso porque eu já fiz, tá? Bem, van Doesburg também defendia uma estética simplificada, geométrica e redutiva, e também sentia que seu método redutor tinha qualidades espirituais e moralmente edificantes. Olha a teosofia aí também. Em sua série Dancers, Dançarinas, podemos ver tanto o início da sua abstração quanto a inspiração espiritual. Como eu já disse, ele também teve um grande interesse em teosofia. E só lembrando que, de acordo com essa filosofia, o mundo perceptível e caótico, o mundo material, se baseia em uma ordem divina e universal. Então ele também acredita, né, nessa coisa de uma harmonia universal, que o nosso mundo material, ele vem dessa ordem divina e universal. Então ele também acreditava que a arte deveria expressar essa harmonia universal. Bem, em Dancers, as duas figuras no díptico são representações abstratas da divindade hindu Krishna. Elas estão dançando e tocando flauta. Aliás, ele baseou as imagens em estátuas da divindade e ele mostra os dois lados da estatueta nesse díptico. Aí ele tá nessa questão, nessa vibe de retratar ideias espirituais, resumindo a forma em sua essência, a geometria, né? Então, é um trabalho, poderíamos dizer, bem cubista, forçando assim um pouquinho a barra só para vocês entenderem, né? Essa redução ao geométrico da figura humana de Krishna, aqui no caso. Então tem a ligação espiritual também. E aí ele vai seguindo nesse caminho da redução, da abstração, e chega no ponto que Mondrian chegou, das cores primárias, das linhas verticais, horizontais, etc. Só que tem uma pequena diferença em Theo van Doesburg. Até por isso é muito importante falar dele também, para completar, né, o entendimento do neoplasticismo. E é quando o Theo van Doesburg cria sua versão pessoal do The Stijl, chamada elementarismo. É a mesma coisa, só que ele dava uma mudada sutil nos tons, nas cores, inclinava quadrados e retângulos em ângulos em relação ao plano da imagem e permitia que linhas fossem coloridas, as verticais e horizontais, variadas em comprimento e desconectadas uma das outras.
Ele falava que ele queria dar ao The Still mais variedade, mais movimento e energia do que a encontrada na versão pessoal do Mondrian, o neoplasticismo. Então, na verdade, se eu estou mostrando os trabalhos, vocês podem ver que ele dá uma variada, né? Mexendo um pouco nos quadrados e nos retângulos, a questão das cores mais variadas, das linhas que são coloridas, nos tamanhos das linhas, ele dá uma mexida aí. Inclusive, admite a diagonal. E é interessante que tem essa diferença pequena, mas tem uma diferença do neoplasticismo do Mondrian e do elementarismo do Van Doesburg. É interessante que suas personalidades eram bem diferentes também. Van Doesburg era extrovertido, mais sociável. Mondrian era sério, introvertido. Só para vocês terem uma noção do tanto que o Mondrian era sério e obcecado pelo seu trabalho, tem um comentário dos amigos dele, eu vi num documentário antigo, chama Broadway Boogie Woogie, que é o nome de um trabalho do Mondrian, que conta a vida inteira do Mondrian. E nesse documentário eles entrevistam amigos do Mondrian, ainda vivos, né, que falam que um dia eles tinham passado no ateliê do Mondrian, se não me engano, ele já em Nova York, e falaram com ele: Mondrian, vamos fazer um happy hour, vamos sair, tomar alguma coisa, né? Aquela coisa de final de dia. E ele respondeu: não vou, porque cada gota de sêmen gasta é uma obra de arte perdida. Presta atenção, interpretem aí. Pois então, essas diferenças chegaram no auge em 1924, levando a uma ruptura entre os dois. Eles brigaram. A maioria dos historiadores acredita que essa separação, essa ruptura, seja porque Mondrian não concordava com o uso de diagonais na pintura do Theo Van Doesburg, enquanto o Van Doesburg já achava que suas diagonais eram uma necessidade. Nunca saberemos da verdade. Olha, agora vem uma cereja do bolo, que é um exemplo de um trabalho do Theo Van Doesburg que eu acho que é determinante para entender o processo deles, o que eles buscavam, como é que eles chegavam, né? Esse processo mesmo. E aliás, quem acha que esse exemplo é verdadeiramente bom é o próprio Van Doesburg. Ele mesmo usou esse exemplo para explicar, né, o processo, quais eram os princípios do The Still. Olha que bacana. Chama Composição 7, a vaca. Ele abstraiu a imagem de uma vaca pastando, começando com estudos figurativos e gradualmente mudando a imagem até que a vaca se tornasse um arranjo cuidadosamente coordenado de retângulos e quadrados coloridos. Essa pintura demonstra literalmente o significado de abstraído ou abstrair, na medida em que simplifica e reduz a coisa retratada, transformando-a em componentes estruturais geométricos básicos. E aí ele está demonstrando a sua mudança em sua abstração antes e depois de criar o The Still. O caminho fica muito claro, né? E como é que a gente precisa, né, porque quando a gente vê a composição final, que ele chama de composição 7, você fala: mas aí depois que você vê a explicação, que vai a vaca pastando, a foto, a imagem, o real, né? Depois uma primeira simplificação geométrica, depois ele vai um pouquinho mais adiante, até quando ele solta as formas sem linhas, sem a grade, e elas ficam soltas nesse espaço, aí você fica mais confortável quando você vê esse processo, não é? E para finalizar nosso estudo do neoplasticismo como um todo, preciso repetir uma frase do Mondrian para vocês, que eu falei na última aula que eu ia provar
como que ele conseguiu isso que ele queria: colocar a ordem e a harmonia da pintura em uso prático, redesenhar o mundo e criar uma sociedade perfeita onde as formas de arte habituais não seriam necessárias. Nós viveríamos dentro da arte. E não é que eles conseguiram isso? Vou mostrar como a ordem e a harmonia conseguidas na pintura se espalhou para o interior do ateliê, para a casa, para a rua, para a cidade, enfim, para todo mundo. Vou começar do design gráfico e da tipografia, onde os princípios do neoplasticismo tornaram-se amplamente praticados. Olha só a capa do primeiro número da revista The Steel. Olha que interessante como que eles escrevem The Steel, se não são as verticais e horizontais, a redução, os quadrados, as grades. E na tipografia, o próprio Theo van Doesburg criou um novo alfabeto tipográfico, onde ele ajustou cada letra no formato de um quadrado. Esse alfabeto seria usado em pôsteres, livros, revistas e sinalização. E não deixando de falar de Mondrian, que achava que seus princípios estéticos eram relevantes não só para a pintura, mas também para o espaço que os rodeia. Olha que interessante o cenário de teatro que ele criou para a peça O Efêmero é Eterno. E eles vão, inclusive, mais longe quando vão para a arquitetura. Aí é literalmente o espaço que nos rodeiam, que a gente ocupa, né? Nós temos vários arquitetos famosos que criaram edifícios neoplásticos. Mas o exemplo mais famoso de arquitetura neoplástica é a casa Rietveld Schroeder, em Utrecht, na Holanda, do arquiteto Gerrit Rietveld. Ela é de 1924. Inclusive, ela foi listada como Patrimônio Mundial da Unesco em 2000. E ela foi residência privada até 1985. Hoje funciona como museu. Então, quando a gente observa essa casa, fica super claro como que aquelas grades de linhas pretas e quadrados amarelos, azuis e vermelhos saíram para fora do papel e vieram ordenar. Sua harmonia veio para um espaço real, um espaço onde você habita, você mora. Nós viveríamos dentro da arte, já diria Mondrian. E agora, faz muito tempo que eu não conto, um momento caras da história da arte é sobre quem encomendou essa casa, que foi uma encomenda direta, em 1924, da Truus Schroeder, que era uma amiga do Gerrit Rietveld. Eles já eram amigos. Ela já achava as ideias dele super não inovadoras, ela já achava interessantes. E aí ela pede que ele desenhasse uma nova casa para ela. Ela tinha ficado viúva recentemente, ela era mãe de 3 filhos e ela queria uma casa que fosse totalmente sintonizada com ela, com suas ideias não convencionais de como um lar deveria ser. E aí ela já conhecia o Rietveld, já conhecia o desdém dele pela tradição, né, como que ele era vanguarda, e foi uma combinação perfeita. E ela desempenhou um papel super importante no desenvolvimento do projeto, porque ela já sabia muito bem o que ela queria, que era simplicidade e um espaço que a libertava em vez de restringi-la. Ela morava numa casa super tradicional, ela sempre morou numa casa clássica, aquela coisa cheia de móveis, cheia de esculturas e coisas, né, tudo muito. E o que o neoplasticismo prega? É a simplicidade, resumir no que é essência, no básico, no puro, no genuíno, né? A cadeira, antes de ser uma cadeira, ela é um conjunto de linhas verticais e horizontais. Então ela queria isso.
Vem o Rietveld e desenha essa casa limpa. Sabe o que eu fico impressionada? Até hoje, para o nosso olhar de hoje, essa casa ainda tem um desenho moderno. E para esquentar o momento caras, eles foram amantes por 40 anos. A casa, inclusive, não era apenas residência. No andar térreo, os dois tinham um escritório de arquitetura conjunto. E foi só após a morte da esposa do Rietveld, em 1957, que ele foi então morar com ela, Truus Schroeder, na casa Rietveld Schroeder. Ela tinha 68 anos e ele 67 quando eles foram morar juntos. E ainda temos o design de móveis. O exemplo mais famoso é a cadeira vermelha e azul, também do Gerhard Rietveld, de 1923. E inclusive ela foi colocada na casa Rietveld Schroeder. Aqui Rietveld manipulou os volumes retilíneos e examinou a interação dos planos verticais e horizontais da mesma forma que ele fez na arquitetura. E essa sua visão inovadora do design de móveis foi recebida com críticas. Eles diziam que sua cadeira era desconfortável. Rietveld respondeu aos críticos dizendo: "Você está absolutamente certo. Machuquei meus tornozelos nas partes que se projetam. Mas por outro lado, não é realmente uma cadeira, é um manifesto." Adoro! Para Rietveld, mais importante do que a função da cadeira foi a forma como a cadeira estruturou o espaço em que foi colocada, tornando a cadeira mais uma escultura, uma obra de arte. E aí, quando a gente vê o risco, o desenho dessa cadeira, fica mais claro ainda da gente identificar o neoplasticismo que sai da pintura e vem para a vida mesmo, vem para um objeto, para uma cadeira. Aí a gente tem uma vista frontal, uma vista de trás, uma vista de cima da cadeira, e a gente identifica as grades com as linhas pretas, os espaços brancos, as cores primárias, os quadrados, retângulos. Mais uma vez, nós viveríamos dentro da arte. Bem, hoje então nós ficaremos por aqui. Na próxima aula, a gente continua ainda um pouquinho nessa linha do geométrico, do racional, na arte moderna, ok? E se você está se divertindo, aprendendo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que esses vídeos aconteçam. O meu muito obrigada. Não esquece de me curtir não, hein? Até a próxima aula. Beijo, tchau.